Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí? Fala, galera! Começando mais um podcast direto da Arca. Você que está nos vendo no YouTube, você que nos ouvirá no Spotify, em todas as... Ó, fica um blues aqui. Olha lá, em todas as páginas aí de tudo mais. Quem vos fala aqui é o Alê, do Arca dos Anjos, né? Que agora é direto da Arca, e o... Fagner. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos lá? Saudades aí, né? Ficamos um tempinho sem gravar. A gente fica sempre um tempão. Ansioso pra caramba. Aqui a gente tem muitas coisas, muitos episódios aí pra passar, então a gente deixa vocês escutar direitinho. A gente vai... a história é muito longa, a gente tenta resumir, mas ainda fica longo. Tem detalhes. Pra você que nem nos conhece, tá chegando agora no Spotify, se comunica com a gente pelo podcast Direto da Arca no Instagram. O e-mail também é podcastdiretodaarca@gmail.com. Muito bom. Também tem no YouTube. Também o quê? Direto da Arca, papai. Deixa lá nos comentários, fale com nós e vamos que vamos, tamo junto. Mas vamos lá, Fagner, o que você trouxe pra nós aí? Vamos continuar. Pra gente poder continuar o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Agora estamos no 20º, né? Não, esse aqui esse vai ser talvez o 19º. Talvez o 18 a gente não sabe ainda se vai ser parte 1, parte 2, mas esse aqui é o 19º, de toda forma é o 19º. Porque o 18 ficou grande, rapaz, o Curo tá comendo, hein, gente? Uma hora a gente contou um monte de detalhes. Estamos batendo 1h50 de podcast, e se deixasse era 2 horas, 3 horas e vamos que parar a história ali. Tivemos que parar. E compartilhe, galera. Compartilhe aí o Spotify aí, que exatamente. Precisamos muito da sua ajuda, hein? Precisamos da ajuda. Já tá perigoso pra gente na rua, né? Já pessoas já estão nos assediando na rua. Eu tô saindo até de máscara. Verdade. Eu até coloquei cabelo. Você botou cabelo? Coloquei. Eu tenho que pôr, pra ninguém me reconhecer. Coloquei cabelo pra você mexer no cabelo. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês, galera. O Fagner é o seguinte, ele fica na minha frente mexendo o cabelo, eu tô meio que careca, sabe? Tô meio que careca, perdendo a parte de cima, mas agora eu tô fazendo inveja pra ele, que ele não pode ter barba. Eu tenho barba. Aí eu fico assim agora. Por que eu fico mexendo no cabelo? Toda hora. Fico fazendo inveja. MK. Parece o Ronivon. Pelo amor de Deus, aí é muito ciúmes, mas vamos lá. Mexe no cabelo e você mexe na barba. Eu na barba, já tô fazendo até trancinha. Vamos nessa então. E o que nós temos aí, Fagnerzão? Que Vamos eu já tô curioso aqui, que eu tô com uma página, 2 páginas, tô com o celular, tô com um copo de água, tô com a caneta, com a Bíblia também. E eu tô... Faz tempo que a gente não mexe na Bíblia, né? A gente mexeu tanto nos primeiros... Vamos nessa. No último episódio, a gente contou mais detalhes ali. O penúltimo e o último episódio, a gente enriqueceu de detalhes sobre aquele período da Idade Média. Isso. A Idade Média vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. Então, do ano 476, se não estiver enganado, até 1440 e alguma coisa. Então, basicamente a Idade Média é o período do Império Romano, queda do Ocidente. Onde tudo aconteceu, pra falar a verdade. Assim, na verdade, quando caiu o Império Romano do Ocidente, a igreja que estava já naquele momento vinculada com o Estado, a gente contou toda essa história aqui já bastante, a igreja ficou sozinha na mão dos bárbaros, né? E assumiu como obra de fé, que é jejuar, orar e ter caridade, assumiu de forma caridosa a reconstrução da Europa. Então falamos isso aqui bastante. E como muita a igreja porrada também, né? Reconstruiu a Europa, né, cara? Reconstruiu a Europa. Porque os bárbaros, como um todo, não tinham uma cultura tão avançada assim no que diz respeito à agricultura, por exemplo, não tinha, ao estudo, às letras. Então a igreja, ela teve que ensinar, educar e não só evangelizar, mas dar cultura para aquele povo bárbaro, porque se não fosse a igreja católica, aquele povo ia continuar guerreando entre si de uma forma que eles iam se dizimar. De algum jeito eles iam desaparecer, se extinguir. Certamente existiriam mais. Contamos essa história, contamos como a igreja, através de São Bento, foi reconstruindo toda a Europa, como a igreja levantou seu primeiro reino 100% cristão
desde a origem, né? Porque o Império Romano não foi cristão na origem, se converteu cristão. Então levantou seu primeiro império cristão na origem, que foi a França, através ali do imperador Clovis IV. Contamos toda essa história aqui. Depois contamos como que a invasão do povo dos muçulmanos, né? A invasão do Islã ali pelo Estreito de Gibraltar, no Marrocos, invadindo Sim. ali pela Península Ibérica, tomando o que hoje é Portugal, Espanha. Falamos bastante disso. Falamos como eles também não tiveram êxito em cruzar os Montes Pirineus para pro lado da França. Falamos bastante disso. Falamos ali de Carlos Martel, organizou os cristãos ali, organizou o exército dos francos e protegeu para que os muçulmanos não cruzassem para aquele lado da França. E se cruzassem pro lado da França, da França até a botinha da Itália e pegar Roma, Já era. não faltava nada. Faltava... Quando a gente falamos disso, se eu olhasse para os dois lados, nós tínhamos os muçulmanos pressionando pelo ocidente ali, por o que hoje é Portugal, ali pelos reinos da Espanha, e tentando entrar pela França, não conseguindo. E a gente sabe também que os muçulmanos estavam pressionando pelo Oriente, lá em Constantinopla. E se conseguisse ia dar ruim. E se invadissem pelo Oriente também, passassem por Constantinopla, já era, destruiriam a sede da igreja que estava em Constantinopla e rapidamente chegariam em Roma e destruiriam a igreja católica também. Então, se nós estamos aqui hoje, cristãos, podendo falar sobre isso, podendo evangelizar, demos graças a Deus, graças à igreja católica como um todo e aos reinos de Constantinopla, o reino dos francos na França, os reinos da Espanha e de Portugal, porque conseguiram bloquear a invasão islâmica, a invasão muçulmana. Então, se eles conseguissem realmente ter ultrapassado aquilo, não existiríamos hoje no caso, vamos supor, a sede nossa que seria ali. Não, o catolicismo, o cristianismo não existiria. Acabaria ali naquele momento. O cristianismo não existiria. Não existiria. É tão simples como não existiria, porque quando ali no século VII o Islã apareceu, certo, e Maomé escolheu evangelizar pela força e não pelo convencimento, porque essa é a diferença. Os católicos evangelizam pelo convencimento e as outras religiões, principalmente a religião muçulmana, pela força. Eles rapidamente invadiram o norte, ali os Emirados Árabes, né? A Península Arábica toda. Entraram ali na África, dominaram todo o norte da África com muita velocidade. Foram rápidos, né? Eles conseguiram tão rápido, né? E depois invadiram na força, né? Muito organizados, com muita ciência de guerra, que eles foram se desenvolvendo. Invadiram toda a Península Ibérica, ali, o que é Espanha e Portugal. Dominaram por lá também, ficaram ali quase 700 anos. Louco. Então, quase 700 anos. Portugal e os reinos da Espanha foram das mãos dos muçulmanos. Como é que eles conseguiram isso? Conseguiram. E eles foram muito maiores que os cristãos. Estratégia, né? Muita estratégia. Em quantidade, muito maior que os cristãos. Mas Deus prevalece. Né? Como um grãozinho de mostarda, que vira uma árvore frondosa, Deus prevalece. Pensa que aqui na região da Península Ibérica, os muçulmanos destruíram todo o reino visigótico, né, dos visigodos, e dominaram todo o povo cristão daquela região de hoje Portugal, Algarves e Espanha, mas não conseguiram chegar no norte. Os cristãos se reuniram no norte, e ali no norte, no reino das Astúrias, uma região toda acidentada, de muitos vales. Os muçulmanos tentaram invadir por lá, cara. Tentaram invadir aquele pedacinho daquela região, mas reza a história que havia um pedacinho da cruz de Cristo numa igreja ali. E Cristo apareceu para um dos líderes da proteção cristã daquela região muito pequena, que é a região das Astúrias, e tinha dito que os muçulmanos não prevaleceriam, não passariam. Tanto é que durante a guerra rolou um terremoto tão grande, que matou mais de 4.000 muçulmanos. Durante a guerra. E não matou um cristão. Caraca. Cara, essa revolta ali, essa guerra que teve. Galera, essa é nova, essa aí, não falou das últimas vezes, não. E olha que eu gravo tudo que a gente fala. Então, essa guerra que teve ali, ela é uma guerra cheia de mistérios e tudo mais. 4.000 homens num terremoto que até então não se esperavam, né? Não era que nem hoje que a gente prevê os terremotos, maremotos e tudo mais, né? Naquela época, tipo, aconteceu 4.000 homens mortos. Eu não ia falar disso, não estava na pauta, mas pega o nome da guerra. Me fugiu o nome dela aqui exatamente, mas pode pegar aqui rapidinho. Vamos ver, o Google ajuda a gente aqui. Guerras da
Como a gente pode pôr? O... Astúrias? eu tô sem internet, olha lá. Tinha tirado até a internet da gente aqui. Então, isso vocês podem procurar facilmente. Vamos pegar ali, né, a Batalha de Covadonga. Covadonga. Batalha de Covadonga. Quem quiser ter curiosidade, pesquisem Batalha de Covadonga, a primeira grande batalha dos cristãos contra muçulmanos com a intervenção divina. E, na verdade, é a intervenção divina contra os muçulmanos sempre. Beleza. Mas o que a gente queria contar dessa parte da história? Que, assim, depois que o reino francês, né, o Império Francês foi estabelecido ali em Carlos Magno, quem perdeu, ouça os 2 últimos episódios, foi muito sobre isso, nasce um período chamado cristandade. Por que isso é importante, a cristandade? Porque o imperador Carlos Magno, né, ele conseguiu unir, né, dominar e unir todos os povos bárbaros da Europa. Ele era muito estrategista também, o Carlos Magno. Incrível. Ele conseguiu unir todo o povo, todos os povos bárbaros da região da Europa, principalmente do lado francês, até lá para cima, para a parte nórdica também, chegou bem para a Alemanha, chegou bem para a Holanda, avançou bem lá para cima. Então ele conseguiu reunir, se montou o grande império de Carlos Magno, né? Carlos o Grande. E como Carlos Magno era muito católico, um protetor da Igreja Católica, ele trouxe e foi sagrado imperador, né? Sagrado, escolhido imperador pelo próprio Papa. Ele, como o imperador romano, no final do Império Romano fez, levou a sua religião para todos os povos. Certo. Então, rapidamente, o cristianismo católico apostólico romano, ele foi estabelecido. A gente chama isso de Sacro Império Romano Germânico, Franco-Germânico, né? Então, toda aquela região virou católica e as suas decisões, como o imperador foi escolhido pelo próprio representante, pelo corpo de Cristo na Terra, que é a Igreja, importante, pelo corpo de Cristo na Terra, que é a Igreja. O que é a Igreja Católica? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo na Terra. Jamais esqueçamos disso. Então, a Igreja é o corpo de Cristo, porque vamos falar muito sobre corpo. Certo. Então, como ele foi escolhido pelo próprio corpo de Cristo na Terra, então, rapidamente, o povo aderiu à religião católica. E o que ele começou a fazer, né? Ele precisava educar o povo como um todo. Então, foi em Carlos Magno que as escolas começaram a ser formadas e as escolas todas sempre juntas de mosteiros, monastérios, igrejas, bispados. Então, a Igreja Católica foi ela que começou, próximo dela, a estabelecer escolas. E São Bento também cresceu nessa época? Não, São Bento está antes. São Bento está 300 anos antes, porque foi ele que plantou toda essa ideia. Então já existia, os monastérios já existiam. Sim, os monastérios já existiam, muito fortes, inclusive. Então, a gente começa a ter as escolas, a gente começa a ter os hospitais sempre muito próximos das igrejas, né? Então, por exemplo, é a própria igreja que determina como é que vai ser o ensino. As matérias eram divididas em um negócio chamado trivium e quatrivium. Então, as organizações das matérias, né? Então, você tem a álgebra, né? Você tem a aritmética, a música, a gramática, a dialética. Então, toda a parte no que a gente quer dizer de exatas e letras e artes eram ensinados nas escolas. Hoje a coisa está bagunçada, mas naquela época não era. Foi Carlos Magno que organizou os códices. O que é códice, né? Organizou em páginas. Sim. Porque até então os livros não eram em páginas, eram em rolos. Então, em rolo é muito mais difícil de organizar do que em página, né? Desenrola 100 metros aí pra Então, vamos dizer que... E como o povo prosperava, o povo foi aceitando, né? A população cada vez mais católica aceitando. Então, bárbaros aceitando e de uma forma muito vigorosa. Eu fico pensando como é que os bárbaros aceitavam, né? Você agora você vai ler isso aqui, eu não quero ler não, você vai ler sim. Mas não era assim, era pelo convencimento, muito pelo contrário. Ensinamento, olha, tá vendo isso aqui, não precisa ser dessa forma, vamos trabalhar dessa forma, sim, é isso? Essa história de que a Igreja Católica evangeliza pela força não aconteceu em lugar nenhum, nem com os índios no Brasil, cara. Não aconteceu, era sempre pela catequese, era pelo convencimento. Então os padres vão ensinando, as pessoas vão compreendendo, elas vão aprendendo a ler, a escrever, a interpretar exatos, e elas vão entendendo que de fato esse Deus que se apresentou é bom e é verdadeiro.
Então é assim que funciona, nunca foi pela força. Então só que É tudo mito. Ao longo dos séculos, aquele povo foi todo se tornando católico, e um católico muito fervoroso, muito vigoroso, né? Muito firme na sua fé. Da hora, e a gente não pode esquecer que os hereges continuavam existindo, tentando convencer do contrário. E o engraçado é que é sempre isso. Tem aquele cara que tem aquele cara, desculpa o palavreado, galera, mas aqui é povão. Tem aquele cara que é muito fervoroso, eu não acredito, não, eu vou continuar no meu mundo e meu mundo é esse. Ou então aquele, não, meu Deus é esse, eu não concordo com isso. Diferente. Né? Eu acho que o Deus se apresenta diferente, acho que a Eucaristia não é bem assim, eu acho que a minha questão espiritual é diferente. Não tem problema nenhum você ter diferença. A igreja jamais condenou as dúvidas, os questionamentos. Então, quando alguém trazia um questionamento de fé, um questionamento de doutrina, eu não sei se Maria foi sempre virgem, eu não sei se Maria foi imaculada desde a conceição, eu não sei se Jesus está presente na Eucaristia, eu não sei se o Espírito Santo também está presente, eu não sei se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, não sei, eu duvido, eu questiono. Não tem prova, nenhum, né? Não sei. Nenhum. A igreja, e porque essas coisas sempre nasciam dentro da própria igreja. Né? Os membros da própria igreja questionavam isso. Mas a gente sabe que esse questionamento, o demônio se aproveitava dele para tentar plantar discórdia. Mas Deus reunia os santos, eles se reuniam em concílios, e a discussão era, um colocava um ponto de vista, outro colocava outro ponto de vista, e o ponto de vista de Deus prevalecia. E é assim que o conhecimento sobre Deus foi sendo disseminado ao longo dos séculos. Mas as heresias, o herege é sempre um batizado católico, não é alguém de fora. Um batizado católico que tem um questionamento diferente, da qual não tem problema nenhum, tem um questionamento diferente. Eu acho que todas essas dúvidas existentes hoje em dia só são tudo de dentro. Mas mesmo, mais ou menos. Hoje, mais ou menos. Hoje já tá bem muita coisa para fora. Mas na época não era todo mundo católico. Todo mundo católico. Então, você apresentou a sua dúvida, você ouviu um contraponto, você não tem argumento pro que eu digo porque assim, por exemplo, Jesus está na Eucaristia, por exemplo. Saiu de dentro de nós. Da igreja, no caso. Sim. Aí aquele cara passou, pra uma pessoa que é própria. Mas é verdade, será que saiu mesmo de dentro do... Aí passa pra um terceiro, vira aquele telefone sem fio, né? Sim. Aí vai crescendo, quando você vê, já virou um círculo, né? As dúvidas que já, um monte de gente já tá em dúvida. E hoje, no mundo que nós vivemos... Um monte de gente em dúvida, a pessoa se afasta da fé. Exatamente. A pessoa se afasta da fé. Eu vou contar pra alguém isso... que não, já não estava dentro, agora eu tô mais fora do que dentro, E né? aquela outra pessoa que ouviu de mim, que tô acreditando muito pouco, vai acreditar menos ainda. E é assim que o demônio funciona, né? Por isso que o demônio ele planta a heresia, que é a dúvida, e o demônio vai carregando aquela... E pega uma pessoa muito turrona, que não quer mudar de opinião nunca, mesmo que mostrem para ela uma prova... de um argumento muito melhor, com um argumento muito melhor que o dele, essa pessoa turrona, ela não se convence, ela não aceita, não é que ela não convence, ela não aceita. Então, não aceitar é um comportamento super demoníaco, você não tem nenhum outro argumento contrário, cara, se você tiver presente aqui. Por isso que eu falo aí para os irmãos protestantes, Lutero, que acumula todas as heresias até o seu tempo, é disparado um turrão e não aguentaria um concílio. Sim. Porque os 5 solas, meu Deus, não aguentam a Bíblia. Quanto mais um questionamento mais profundo. Eu acho que a mente é muito fraca, né? Você ter uma opinião e não aceitar a opinião de outras pessoas. Sim. E eu acredito nisso... Mas eu não concordo com o que você fala, não aceito sua opinião e não me abro a novos conhecimentos. Para confrontar aquilo, entendeu? Aqui. E foi basicamente o que aconteceu naquela época, começou a acontecer naquela época, é o seguinte, agora voltando aqui para aquela região do que período que a gente chama de cristandade, que foi inaugurado com Carlos Magno, ali por volta do século VIII. O ser humano ele organizava a sua vida em função de Deus e ele delegou todas as decisões da sua vida para Cristo na Terra, que é a igreja. Ele delegou. Completamente, cara. Ele delegou tanto que ele só se juntava com uma outra pessoa, que era o casamento, porque ele percebeu que aquilo era um sacramento da igreja, então precisava ter um padre junto. E a hora que ele acordava, a hora que ele ia comer, a hora que ele rezava, a hora que ele ia dormir, tudo ele delegava 100% à igreja. Não à toa,
a igreja tinha uns sinos, e os sinos organizavam a sociedade. Então você toca o sino na hora de acordar, toca o sino na hora de comer, toca o sino na hora de dormir, toca o sino na hora de rezar, toca o sino na hora de ir para a igreja. Então as pessoas orientavam a sua vida em função do que a igreja determinava, porque ela é Cristo na terra, e toda decisão que ela tomar para a sua vida será boa. E o povo prosperava naquela época. Prosperava. E foi assim por centenas de anos, né? Quando e esses povos e essa população, né, da região europeia começou a crescer muito. E aí começou a acontecer, né? Os reinos começaram a se juntar, né? O Carlos Magno era o imperador, mas você tinha vários feudos, né? Os reinos por ali começaram a se juntar. Então, necessidade de construções como sistemas um pouco ainda arquitetônicos, ainda antigos, mas, por exemplo, de drenagem de esgoto. Né? O esgoto, as cidades começaram a crescer, então o esgoto não podia correr a céu aberto, irrigação de terrenos, os moinhos para poder moer grãos, tudo isso era uma iniciativa dos padres, iniciativa da igreja, que orientavam os povos a fazer. A igreja fez, cara, basicamente tudo assim, para a civilização. E imagina aquele bando de gente crescendo, a população crescendo, as guerras estavam mais nas fronteiras, as pessoas indo para a missa. Você acha que essas pessoas faltavam uma missa de domingo? Nunca. Negativo. Jamais. Com mais gente dentro dessas igrejas, as igrejas precisavam crescer. Então, aí eles tinham que construir, então, igrejas maiores. Então começam a sair das capelas, começam a aparecer as igrejas viram as basílicas, as catedrais, e aí nasce um período que a gente chama do período das grandes igrejas e catedrais. E nós tínhamos pedreiros espetaculares naquela época. Qual a catedral hoje que, tipo, foi construída nessa época que, tipo, que você consiga lembrar, pô, existe essa ainda em tal lugar? Notre Dame. A Catedral de Notre Dame é a mais França. antiga. Não é a mais antiga, mas é que você me perguntou uma, sim, eu falei uma de cabeça aqui. Mas, por exemplo, ela tá lá. A Catedral de Oxford, da Universidade de Oxford, tá lá até hoje. A Catedral de Coimbra tá lá. Só falei, mas ele falou 3 já, pô. Continua. Você pega a Catedral de Salamanca, que deu a Universidade de Salamanca. Na França, você tem... Na Espanha, desculpa. Então, você tem uma série de catedrais que estão aí desde aquela época. Que segue. Só que é o seguinte, né? Começam os padres ali, né? O povo já estava há 200, 300 anos estudando aritmética, estudando música. Então, até o conceito da acústica começou a mudar muito. O conceito do canto gregoriano. Quer ver um outro problema? Imagina a igreja lotada, não tinha microfone. Era Como gogó, você ia né? cantar pra pessoa do fundo ouvir? Na goela. Não. Tinha que ter duas coisas. Você tinha que fazer um sistema arquitetônico, acústico tal, que todo mundo ouvisse o som. E o som tinha que ser belo. Bonito, né? Porque senão chegava todo confuso. Veio o conceito do canto gregoriano. Né? As diferentes faixas de vozes. Então, para que isso? Tanto é que o canto gregoriano provavelmente deve ser ali o suprassumo da parte musical. E é dessa época. É dessa época que começa a fomentar. Caramba. Então, você começa a ter uma classe trabalhadora que você tem o povo na lavoura. Que se dedicou só para esses... Você tem o povo na lavoura plantando e cuidando dos animais para o seu alimento e sobrevivência. E eles entregavam parte desse tributo para os governantes locais, que são aí a gente tem os barões, os viscondes, os condes, os príncipes, os reis e imperadores. E ficava duro. Essa era a organização, né? Para ter sempre um governante muito próximo de você. Então você entregava para esse superior e esse superior te dava proteção. Porque se você não tivesse proteção, algum povo bárbaro vinha e te invadia. Vinha de outra cidade que já estava... estuprava tua mulher, te matava, levava embora tua vaquinha, tua colheita, já era. Então você topava muito bem pagar um tributo para poder ter segurança. Para um suzerano, esse é o termo. Você tem o vassalo e o suzerano, e ele te dava em troca segurança. Só que você tinha uma outra, e aí era legal, né? Como é que era um esquema, que eu chamava do esquema da humildade, né? Falamos disso em um último episódio também, quando a gente falou dos templários, que usavam o mesmo esquema. O trabalhador dizia, né? Aqui no YouTube dá para dizer, pega a mão esquerda, a mão direita, ele dizia, com as minhas mãos eu entrego o meu trabalho para o nosso sustento. E o governante, o suzerano, né? Até o rei, o imperador, ele vinha e colocava a mão em volta da mão do vassalo e dizia, com as minhas mãos eu te protejo. Então,
esse jeito de colocar as mãos assim é um jeito da humildade, né? É o meu serviço em prol do nosso reino. E quem é que garantia que isso aqui era verdade? Vinha a igreja, né? Vinha o padre, o bispo, e eles colocavam uma cruz no polegar. Então, tudo isso aqui está fundamentava. Está fundamentado em Cristo. Essa união está fundamentada em Cristo. É uma ajuda mútua, um para o outro. Então, a gente tem enquanto a gente tem os agricultores, a gente que é o povo no geral, né? Você tem os suzeranos, que são os protetores. E, obviamente, acumulam riqueza porque recebem um pouquinho de tributo de cada um e acumulam muita riqueza. Grande parte dessas riquezas eles investem nos exércitos e está tudo bem. Você tem uma outra classe de trabalhadores que são os comerciantes. Porque nem tudo que... Chapéu, coleiro, roupas usadas, quem tem... Suco de tamarindo. Me veio na cabeça, gente, desculpa. Suco de tamarindo? Suco de tamarindo. Alguém com gosto de alguém... Desculpa, gente. Toca o bar. Vai lá. Como é que é essa cena? É de limão com gosto de tamarindo. Uma grande parte das pessoas não vão saber o que é. Eu acho que não, mas vamos lá, né? Episódio 33 do Chaves. Eu falei. Então, você tinha os comerciantes, cortinas, chapéus, roupas usadas. Quem tem? Você tinha os comerciantes, tinha a questão das especiarias, né? Temperos, assim, vinham de outras regiões, não necessariamente eram produzidos aqui. Então, você tinha uma outra classe trabalhadora, que eram os comerciantes, e tinha um problema deles de pagamento de tributo, então eles acumulavam riqueza. Isso não necessariamente era um problema. Por exemplo, o pai do São Francisco de Assis era um comerciante. Então no caso, não era só a troca de alimentos por proteção. Rolava também um dinheirinho lá monetariamente para poder dar uma força, né? Não, você tinha os comerciantes. Sim. Que eles estavam nas cidades e eles eram mais livres, né? Porque eles iam num reino. Ia pro sei outro. lá, eu fui até vamos dizer, se conseguissem passar pelos piratas e pelos muçulmanos e afins, fui lá na Índia, consegui comprar pimenta, consegui comprar açafrão, consegui comprar, sei lá, especiarias, né? Que ele pudesse moer os temperos, aí trazia para o reino da França, por exemplo, da Espanha, trouxe para o reino de Leão, trouxe para o reino de Castela, trouxe para o reino de Algarves, trouxe para o reino das Astúrias. E aparecia o comerciante lá dizendo, tem um açafrão da terra para vender, e aí trocavam, faziam um escambo, né? Trocava aquilo por um sal, por açúcar, por, sei lá, por milho, por trigo, trocava por moeda mesmo, de metal, que as moedas já tinham sido estabelecidas. Então, você tem uma outra classe, que são a classe dos comerciantes. Com o passar do tempo, eles vão ficando ricos. E existe uma outra classe trabalhadora, que é a classe dos pedreiros livres. Pedreiros? Já existia esse nome lá de pedreiros? Porque em francês é os maçons. Né? O termo para pedreiro em francês é maçom. E eles eram livres, como são até hoje, né, os pedreiros que trabalham na construção civil. O cara se muda para o lugar onde a obra é muito grande, ele se muda, fica molando lá no canteiro de obra. Até terminar os trabalhos. E normalmente quando ele termina, ele vai procurar um outro trabalho e se muda. Então o pedreiro até hoje é um tanto nômade, assim, né, dependendo se são pedreiros que trabalham com grandes obras, eles se mudam para essas grandes obras. Isso já existia, porque a igreja começou a construir grandes catedrais. Precisava de uma mão de obra muito especializada. Começa a nascer esse conceito de acústica. E esses pedreiros livres que construíam pontes, castelos, muralhas e igrejas... Certo. Recebiam muito bem pelo seu trabalho. E guardavam o seu segredo das 7 chaves. O comerciante também guardava. Como é que você fez aquele muro lá então, como é que você fez? Como é que você cortou aquela pedra? Não tem cimento, né, gente? Como é que você cortou aquela pedra e fez o encaixe dela pra ficar daquele jeito? Aí fala assim, já vou, amor. Só pra não contar a história, né? Vou perguntar pra minha mulher se ela deixa eu falar. Peraí que eu já volto. Aí nunca mais voltou. Então, eles guardavam o segredo entre eles da construção civil, como fazer uma ponte bem arqueada, como erguer uma catedral com uma boa acústica, como você trabalhar a areia daquela forma para que ela não só vire o vidro, mas que você também tenha tinta para pintar o vidro, né? Os grandes vitrais, as técnicas de pintura, as técnicas de corte de pedra. Então, isso não é simples. Então, bem trabalhoso, né? O que esses homens faziam era guardar o segredo, o conhecimento entre eles, só entre eles, passado de pai para filho e quem estivesse junto. Se reuniam em grandes sindicatos, né? Em grandes sindicatos.
Então, e os pedreiros, como os comerciantes, eles eram livres. Eles podiam ir de um reino ao outro. Não era fixado só num lugar, né? E nessa questão de um fixado. reino ao outro, eles eram os grandes informantes dos reinos. Fui lá, rapaz, Pois é, aquele rei, o rei daquele lugar não teve nenhum filho, homem. Não teve. E tá muito velho, pode ser que morra. E aí, de repente, eram os grandes fofoqueiros que levavam informação de um reino pro outro, que tinham trânsito livre. Era um cifi de qualquer forma. Tinham trânsito livre. E eles não só tinham trânsito livre entre os reinos, como eles levavam cultura de um lado para o outro, que eles aprendiam uma coisa, desciam até o Marrocos, entravam pela África, aprendiam alguma coisa numa construção ou num período de um reino muçulmano, num reino islâmico. Eles nunca voltavam de mão a quando banana. Eles voltavam para trabalhar num reino católico, por exemplo, eles levavam informação, levavam conhecimento, não só a parte negativa, a parte positiva também, tá? Por exemplo, nesses trânsitos de informações entre reinos, dos comerciantes, dos maçons e de outros homens, que, por exemplo, chega nas escolas católicas do século XI um pensamento que era diferente do pensamento de Platão. Até Santo Agostinho, a reflexão sobre o sagrado sempre era uma questão muito vinculada com a cultura grega antiga de Platão, que é o campo das ideias, né? Essa questão do extrasensorial, essa questão do metafísico, sempre muito forte. E o que esses caras trouxeram, por exemplo, é um pensamento de um discípulo do Platão, aluno do Platão, que foi Aristóteles. Aristóteles dizia que pela razão, pela compreensão, você conseguiria explicar as coisas. Então, assim, enquanto para Platão, resumidamente, aceitar que aquilo era do campo das ideias ou do sagrado estava tudo bem, isso é de Deus, é um mistério, não precisa investigar, estava tudo bem. Com Aristóteles não estava tudo bem, não. Tem muito mistério que eu poderia investigar sim, cara. Eu vou atrás disso aí, irmão. Esse pensamento de Aristóteles, quando ele entrou na igreja, foi muito bom. Num primeiro momento ficou estranho, mas foi muito bom. Por exemplo, ele pega um período que a gente chama, encontra ali junto com... Quando São Tomás de Aquino absorve esse pensamento, ele consegue formular interpretações muito poderosas acerca da fé, que a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente começa ali do século VIII até o século XII, vamos dizer assim, a gente tem os camponeses, a gente tem os nobres, né, a nobreza que... E agora mais uma... Você tem outras classes de trabalhadores ali que são os comerciantes e que são os maçons. Nesse meio do caminho todo, nesse caldeirão, o demônio vai preparando. Porque como assim a Europa toda é cristã, a cristandade, Deus orienta a vida das pessoas. O demônio não vai aceitar. Nem um pouco. Pra falar a verdade, ele não aceita desde o início da humanidade, né? Não aceita. Desde o início da humanidade. Desde o Gênesis que a gente começou aqui. Desde o Gênesis. Voltamos no Gênesis, Ele tem inveja, né? Então, tem inveja lá. Tem inveja. E essa classe que nasceu, ela, no caso, os maçons. Sim. Fiquei curioso, muito curioso. Eles viviam com os reis também, eles ficavam lá dentro, no reinado, eles, como você falou que eles eram livres, Não. mas naquela troca de ideia, o rei chegava lá, quero montar isso aqui, irmão. Não, nessa época não, eles eram pedreiros contratados, né? Agora, a gente tem que entender que quem construiu muita coisa foi a igreja. A pedido da igreja, eles que faziam. A pedido da igreja, as grandes obras foram feitas. Grandes obras da humanidade, as grandes catedrais que foram construídas, grandes castelos que eram católicos, que foram construídos, foram a pedido da igreja. Então dá pra gente dizer que os maçons... São católicos discretos? Não, mas receberam muito da contratação dos maçons, dos pedreiros, foi feito pela própria igreja. Vamos dizer que eles enriqueceram com a igreja? Né? Eles conseguiram enriquecer com a igreja. E sem contar que eles pegaram muita... Como posso dizer a palavra certa? Muitos ensinamentos, muita coisa de dentro nossa, assim, e repassaram lá fora. Ou repassaram certo ou repassaram ao contrário, Isso é né? muito interessante de você falar, sabe por quê, Ale? Porque nesse período dos maçons livres, né, que a igreja construía muita coisa, foi basicamente... São períodos que acontecem junto com episódios que nós falávamos. Por exemplo, os templários. Os templários eram nobres
que doavam a sua vida para proteger peregrinos que queriam ir até a Terra Santa. Certo. Então, os nobres protetores da região ali do Mediterrâneo, do meio da Europa, ali, mas mais no Mediterrâneo, a gente chama de templários, protegiam os peregrinos Sim. que iriam até Jerusalém e cuidavam dos templos no caminho, inclusive também de Jerusalém. Outros protetores nobres que vinham da região que hoje é a Alemanha, por exemplo, a gente chama de teutônicos, então é a mesma linha, mesmo ideal. A gente também tem os hospitalários. Então são os templários sempre se mantiveram muito reclusos. Os templários eram nobres, monges. Eles Sim. eram monges e guerreiros. Então eles não se misturavam com o povo. Eles protegiam o povo, mas não se misturavam. Ao contrário. Guardavam a fé. E por conta disso, os templários tinham muitos segredos entre eles. Mas muito segredo de proteção da própria ordem. Rotas de peregrinação, Entendi. locais aonde outros guerreiros estariam, mapas e determinações da onde haviam piratas, haviam muçulmanos, que obviamente a grande guerra deles eram com os muçulmanos. Então, informações sobre as cruzadas. Então, os tesouros que eles recebiam em gratidão por ter protegido pessoas que peregrinaram. Então, eles tinham muitas informações entre eles que guardavam em segredo. Esse segredo guardado despertava muita inveja. Eu não sei se faz igual, até uma coisa besta que me veio na mente agora, que eu assisti esses dias atrás, o filme 300. E Leônidas... Esparta! Saiu só com 300 homens, com um exército que ele tinha de quase 30 mil. Sim. E o Leônidas não, ele sabia todo o trajeto aonde iria aniquilar alguns soldados do outro rei lá, né? Dos Xerxes. E eles só caíram os persas, eles só perderam pros persas quando o outro lá, o Corcundinha, né? Eu quero isso. Falou pra eles, não, o Leônidas vai estar aqui, nesse canal. Foi onde eles acabaram caindo, né? Eu creio que nessa época dos templários, como eles sabiam as rotas, se eles começassem a divulgar onde estavam as coisas ou algo desse estilo, poderia acontecer isso. Mais assaltos, mais roubos, né? Poderiam ser destruídos. E poderiam ser destruídos. E aí, eu acredito que mais ou menos essa ideia agora aqui. a gente tem que entender que como os maçons trabalhavam para a igreja, eles tomavam contato com os templários direto. Porque grande parte dos templos e das igrejas foram construídos pelos templários. E quem construía? Os maçons. Então o templário financiava, o maçom construía e havia troca de informações entre eles. É óbvio, pelo menos não troca de informação, mas os maçons observavam como os templários se organizavam. Os maçons sabiam nada dos templários, nada, nunca tiveram. E sem contar que eles eram muito estratégicos, os maçons, Sim. né? E aí, cara, e os maçons observavam como os templários se organizavam e provavelmente aquilo ficou para eles, essa forma de organização mais secreta, que depois eles vão usar muito bem. Quando os templários desapareceram, pela bula papal, os templários foram extintos, jamais excomungados nem condenados, foram só extintos. Uma parte dos templários tinha ajudado o reino de Portugal, do Dom Henriques, Afonso Henriques, tinha ajudado o reino de Portugal a se libertar dos muçulmanos. Por isso que Portugal tinha dito, e nós explicamos isso, que Portugal falou que os templários não seriam extintos em Portugal. Sim. Tiveram que mudar de nome, só para uma questão mais política, e viraram a Ordem de Cristo. Então, os templários foram extintos, ok? Então, o que a gente tem agora, olhando assim de fora, ali por volta do século XI e século XII? A gente tem... As igrejas já haviam construído as escolas, as escolas já haviam evoluído para faculdades, as faculdades evoluíram para universidades. Então a igreja já tinha construído catedrais e universidades nessa época. Praticamente. Porque a igreja que inventou a universidade e faculdade. Foi a igreja que inventou. Então a igreja tinha inventado e já existiam as universidades, então o pensamento e o estudo estava se desenvolvendo muito. Ele chegou a se desenvolver tanto dentro das escolas que nasceu um outro período chamado escolástica. Grandes santos apareceram nesse período da escolástica, né? São Bernardo de Carvalho, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão. Então, caras grandiosos. Fortes, né? Grandiosos. Nomes fortes. Mas por que Deus levantou tamanhos santos? Porque o demônio estava levantando Sabia grandes que hereges. aconteceu alguma coisa ali. O demônio estava levantando nesse mesmo período os hereges na região de Alba. Os albigenses se juntaram com o pessoal que veio de uma outra região, que são os cátaros.
Os cátaros e albigenses resgataram uma heresia, resgataram duas heresias. Resgataram uma heresia que São João combate no início do Evangelho, que Paulo combate adoidado, que é a heresia do gnosticismo. Em linhas gerais, a gente já explicou aqui, o gnosticismo diz que tudo que é matéria é mal, o corpo é mal, é o corpo que te faz pecar. É daí que vem aquela ideia do a carne é fraca. Então, o corpo te faz pecar, o corpo é mal, tudo que é matéria é má, então a matéria precisa ser destruída. Para você ter ideia, tinham cátaros e eles eram católicos, né? Vamos dizer, porque sempre herege, que eles acreditavam que o corpo era tão mal que eles induziam o suicídio. Paravam de comer, tentavam se afogar. Eles induziam o suicídio porque o corpo é mau. Então, Eles queriam se matar, pra falar a verdade? porque nesse o corpo caso? é mau. Então ele vai induzir um sofrimento total no corpo para ver se o corpo morre. E aí a alma vai se libertar. E vai atingir a eternidade. Porque Deus é só espírito. Mas é pra terra do pé junto, mano. Mas aí o corpo vai morrer e o meu espírito vai vagar e vai atingir a evolução. Esse assim eram os cátaros. Eles chegaram a ponto, e nós falamos isso aqui nos primeiros episódios, matar mulheres grávidas, né? Porque Sim. você vai gerar um filho, o filho é mau, porque a matéria é mau. Então, a gente tem, nesse mesmo período, esses hereges aparecendo, dizendo que a matéria, o corpo é mau. Como eles eram católicos, tentavam fazer a interpretação da Bíblia e faziam a mesma interpretação que os protestantes fazem hoje em relação às imagens. Começaram a falar que as imagens Tudo também é eram mal. mal, se juntaram com outros hereges, a gente chama de iconoclastas. Iconoclastas. E começaram a querer quebrar igrejas, começaram a querer quebrar um monte de imagem, as esculturas que estavam construídas naquela época, queriam matar outros cristãos que discordavam deles. No meio do caminho, Deus levantou grandes santos, que São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, que a igreja, sem saber o que fazer, por 60 anos ficou só observando. Chegou uma hora que ela disse, não, a gente Não precisa tem agir. como, tem que fazer alguma coisa. Montou a Santa Inquisição para poder julgar essas pessoas que praticavam essas maldades. Já falamos de Inquisição bastante aqui. Então, nesse período de dentro da igreja, naquela região europeia, a gente tem o povo querendo que Deus oriente a vida deles, mas dentro desse povo, como um joio que nasce no trigo, como um câncer dentro de um corpo, você tem os hereges questionando os dogmas da fé. Isso começa a borbulhar ali por volta no século XI, XII, XIII, borbulhando. Do outro lado, do ponto de vista social, fora da Europa, a gente tem os muçulmanos pressionando pela Península Ibérica, né? Já tinha acabado de ser expulsos de Espanha e Portugal, mas pressionando por ali e pressionando pelo Oriente também, para tentar entrar por Constantinopla. Se eles invadissem dos dois lados, Já era. cercariam Roma e fariam o catolicismo desaparecer, o cristianismo desaparecer. Então isso é uma segunda coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. No terceiro assunto em paralelo, nós temos os comerciantes e os maçons crescendo em riqueza, e muitos deles, principalmente de comerciantes, eram mais ricos que reis. Ô, louco. Já estavam emprestando dinheiro para reis. E eles começavam a questionar por que tem que ser subordinado a esse rei se nós somos Se mais eles estão ricos. precisando- Nós somos mais ricos que eles. Ele que vai não, com a gente. mas foi a igreja que colocou aquele rei no poder dele. Não, então a igreja tem que ser destruída. Então, peraí, então a gente tem que ir na raiz, não, na mas fonte. a gente Na fonte. acorda, dorme, trabalha, tudo em função do que A igreja diz. pede? Não, e é a igreja que colocou este rei. E nisso a no local maçonaria já dele. estava grande, pelo jeito. Já tinham crescido esses mais. pedreiros livres já ricos e unidos, os comerciantes já ricos e unidos, a troca de informação acontecendo. E chegavam as entre os informações reinos. isso que eu ia te perguntar, de reino para reino, olha assim, tão as rápido. coisas ao mesmo tempo, né, acontecendo. Os hereges por dentro da igreja, questionando o corpo de Cristo. Os A igreja é o corpo pedreiros de por Cristo. detrás. Os trabalhadores, vamos dizer assim, né? Os pedreiros e os comerciantes ricos, até mais ricos que muitos reis. Os templários não existem mais. Já não existe. Os muçulmanos pressionando nos frontes de guerra dos dois Se lados. preparando para poder Cara, entrar. aquilo chegou uma hora, começaram a questionar quando foram ver a igreja que estava no centro de tudo. Falaram, não, a gente vai vamos tirar Deus do centro. Nasce um período da história que eles vão renascer na ideia. Morre essa ideia com Deus no centro, tira Deus,
vamos colocar o homem. Sabe por que vai ser importante? Porque, veja, a igreja também fica dizendo pra você que você não pode ter outra mulher, que você não pode trazer sua mulher. A igreja tá falando aqui de gula, então você não pode comer quanto você quiser, você não pode dormir quando você quiser. Cara, você não pode fazer nada porque a igreja tá orientando sua vida. Porque a igreja tá orientando sua vida porque é bom. Mas o demônio vai dizer... lá naquela época... O demônio sempre vai enganar. Ele vai pegar o que é mal e para dizer o que é bom. Né? Então a igreja está falando isso. Pai da mentira. Essas coisas, na verdade, é que ela não quer que você seja feliz. Ela não quer que você prospere. Ela quer que você sirva um rei pro resto da sua vida. Então, ela nasce um período chamado renascimento. Isso é tão interessante que até a arte da época, né, as pinturas da época, sempre eram aqueles homens mais chapados, assim, né, com um cenário mais chapado, com um círculo de santidade em volta. Era proibido você pintar um humano comum. Você tinha que pintar sempre um santo, um apóstolo, né, o próprio Jesus. Aí começam a nascer as esculturas de seres humanos comuns. E outra coisa, né? Pessoas... E com mais detalhes do corpo humano. Eles começaram a fazer mais detalhes na escultura, na pintura. Porque antes, a arte anterior... Nasceu nessa época, então, aquelas esculturas meia nu, de corpo, exatamente, sem camiseta, sem blusa, perfeitas. sem nada, Cara, sem braço, às vezes. Michelangelo fez uma escultura, se eu não estiver enganado, de Moisés, que ele bate no joelho, quando termina a escultura, tão perfeita, e ela existe até hoje, que ele bate no joelho e fala, parla! Parla quer dizer, fala! Tá tão perfeito que só falta falar. É daí que nasce essa arte, tanto na música, na escultura, na pintura, que beira a perfeição. Beira a perfeição. Só que a Igreja Católica contratava muitos desses artistas. E essa era uma outra classe de trabalhadores. Maria, mas trabalhadores dos artistas, que agora começaram a enriquecer muito. Qual é a música? Enriquecer com o dinheiro da igreja, que financiava grande parte. Ajudava. Só você ver. Pra falar a verdade, se você andar pela ajudou. Europa hoje e andar nos museus da Europa, o que você vai ver? Grande parte das pinturas, das arquiteturas que você vê, grande parte das esculturas foram financiadas pela Igreja Católica. Porque tinha uma beleza ali. E mesmo assim queriam derrubar a igreja. E tinha uma beleza ali. Imagina esse caldeirão fervilhando, né, de ideias, aparece o renascimento, sai o Deus do centro, entra o humano no centro, né? Nasce o humanismo. Um conceito muito de otimismo, né? Não, a gente Bola pra frente, galera, vamos conseguir. Ser tão rico, tão rico, tão rico, que a gente vai se tornar nobre, um rei, né? Vem daí o conceito, um otimismo muito forte, um humanismo muito forte. A questão do certo e errado, quem é que disse que é certo? O certo é relativo. O errado é relativo. Quem sabe? O relativismo ali naquela época. Então, isso é o que vem ali com o renascimento. E a igreja e os hereges tentando convencer aquele famoso ditado, se deu certo bem, se não deu certo, amém. A doutrina tentando, todo mundo tentando deturpar a doutrina, né? Os cátaros, os albigenses tentando deturpar a doutrina, a igreja por cima, por baixo, pelo lado, através da Inquisição, e nós já explicamos que a Inquisição não foi nada disso, que você estuda por aí nos livros de história, falamos muito disso. Falamos que a Igreja Católica, o Papa João Paulo II, ele abriu todos os documentos do Vaticano, convidou mais de 700 grandes historiadores para que eles estudassem profundamente, para que eles fizessem uma análise sobre o período da Inquisição, e concluíram que nenhuma dessas barbaridades que a gente estuda por aí no livro de história, nada disso aconteceu. Tá, pra vocês. Pois isso aqui, já falamos disso em outros episódios. Só que, né, contaram uma mentira pra gente sobre esse período da Inquisição, enfim. Mas a igreja lutou contra os hereges ali no período da Inquisição muito fortemente. Nos frontes de guerra, os reinos católicos brigando com os muçulmanos. Só que Deus também sempre se apresenta. Né? Deus sempre se apresenta. Se contra os hereges Deus levantou imensos santos, né? Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Bernardo de Carvalho, enfim, falamos desses aqui. No fronte de guerra, Deus também se apresentou. Conta aí. Porque conte-me mais. Porque a França cairia. Pra falar a verdade, o centro tá sendo só lá, né? Mas ela cairia. Princípio. Ela tomaria tanta pressão que ela cairia. Vou te contar. Não conta, não. Não, calma. Não, agora Eu não quero saber. Agora eu quero. O reino de Portugal. Abençoado reino de Portugal. Abençoado reino de Portugal. Sempre foi bem falado, né? Pra falar. Em todas as histórias nossas, desde o início foi bem falado. Da Guerra das Astúrias. Astúrias é lá no norte do Portugal. Foi a Batalha de Covadonga, né? Ali foi a resistência contra os muçulmanos. A resistência. À medida que o
os povos francos, né, os franceses católicos, começaram a dominar um pedacinho do norte lá da Península Ibérica, que hoje é a Espanha, eles se encontraram com o pessoal das Astúrias. Ganharam força e começaram a descer. Reinos foram formados, reino de Castela, reino de Leão, reino de Aragão, então são os reinos de Espanha que a gente chama, né? Começaram a ser formados e a gente tem um pedaço de um reino ali que começou a lutar pela sua independência contra os muçulmanos. E eles começaram a lutar pela sua independência, pela independência que eles queriam ter daquela região contra os muçulmanos, e o Dom Henriques, numa batalha contra os muçulmanos, ele estava em uma desvantagem numérica muito grande. Certo. Muito grande. E aí, cara, numa dessas batalhas, ele era um cara, ele era muito religioso. Muito religioso. A começar que ele nasceu com defeitos nas pernas. Ele seria uma pessoa com deficiência locomotora, motora, muito, muito grave. E por um milagre de Nossa Senhora, de Jesus. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, ele se curou. Ainda bebezinho. Então, e ele era muito católico fervoroso. Ele está a noite anterior à batalha contra os muçulmanos. Os generais de guerra chegam para ele e falam, e aí, agora ele ainda não era rei, né? Não tem como. Ele só era um líder religioso. Falou, e agora? Ele falou, eu vou rezar. Passa a noite rezando. Na hora que ele está dormindo, ele tem um sonho. Nesse sonho, Jesus aparece para ele. Depois aparece um monge, um eremita, bate na porta. É o mesmo cara que estava no sonho dele. Esse cara diz, amanhã você vai levantar, vai ser reconhecido pelo povo como rei, vai sair para a batalha como rei e vai ganhar pela cruz de Cristo. Ele chama os generais, os outros capitães da guerra, e diz, nós não vamos recuar. Ele avança para o fronte com um exército muito menor e ele espanta todos os muçulmanos pedindo a independência por Nossa Senhora. E quando ele olha para o céu, ele vê Jesus na cruz. Ele vai para o fronte de batalha e ele espanta os muçulmanos, assim, enfim, ganha a batalha com um exército muito menor. Ele já é consagrado rei naquele momento e nasce o Reino de Portugal, exatamente neste ponto. E o Reino de Portugal nasce com uma intervenção divina em busca da independência. Aqui é história, filha. Aqui top, né, aqui mano? É... Top. Caraca. Top. Porque, top. Mas a história de Portugal não acaba por aí. Como diz nos pipa, carimba que tá top. Cara. Não acaba por aí. A dinastia desses reinos, né? Começa uma briga muito forte entre os reinos os reinos de Espanha e o reino de Portugal, tentando tomar de volta o reino de Portugal. Enfim, a história anda mais um pouco e Portugal vai tentar se libertar. Cara, o reino de Portugal vai tentar se libertar do reino de Espanha. Depois a gente faz um capítulo só sobre a história de Portugal, mas vai tentar se libertar do reino de Espanha. Uma curiosidade, tio. E nasce uma batalha entre eles, uma batalha chamada a Batalha de Ajubarrota. Ajubarrota. Cara. Nessa batalha de Ajubarrota, a grande batalha de Ajubarrota, novamente, só que agora contra os espanhóis, num número muito maior que dos portugueses, por uma inspiração divina. E de um lado você tem um guerreiro chamado Nuno Álvares. Ajubarrota. Decorreu no final de tarde de 15 de agosto de 1385 entre tropas portuguesas com aliados ingleses comandados por Dom João I de Portugal e o seu contestável dono Álvaro Pereira. Nuno Álvares Pereira, cara. E o exército castelhano. Contra o exército castelhano. E eles, num número muito menor, numa guerra em Lisboa, eles espantam, liquidam com o exército espanhol de vez e eles, cara, perdem a intercessão de Nossa Senhora para a independência de Portugal contra os espanhóis e eles conseguem. Nasce a grande casa de Avis. A casa do reino de Avis de Dom João I é a casa que vai financiar as grandes navegações. Então, agora vem uma pergunta curiosa. Já aconteceu em algum momento da história que nós iremos contar, ou que você fala assim, não, no próximo episódio a gente pode falar disso. Mesmo com a intercessão divina, com Cristo à frente, com Nossa Senhora, com os anjos e arcanjos, teve algum desses que, tipo assim, putz, mano, deu ruim. Acabei rodando, ou tipo, sempre foi bem sucedido? Não, sempre foi bem sucedido, né? Você tem uma questão de plano divino, uma interpretação do plano divino, mas sempre foi bem sucedido. Porque no meio, que nem nós, vamos dizer hoje no nosso dia a dia,
Falando de agora, não do passado. Por mais que nós estamos orando sempre com Cristo, Nossa Senhora, às vezes dá aquela fraquejada, aí quando você tá indo lá, puta, deu merda. Ô, desculpa, deu ruim. Deu ruim, né? Corta depois, hein? Deu ruim. Corta a merda. Corta a merda. Deu ruim. Você tá lá orando, jejuando, tudo mais, mas quando você fala, putz, vou conquistar tal coisa e no meio do percurso você dá putz, senhor, será que vai dar certo? E no final dá errado porque você se traiu. Porque na verdade... Hoje, tô falando nos dias atuais. Cara, mas aí é uma questão de você achar que você está com o carisma quando você não está. O plano de Deus é outro. Quando você tá fixado 100%. Por isso que é importante nas cartas de Paulo, a gente pega um roteiro quando Paulo diz assim, eu queria ir para um lugar, mas Deus me mandou para outro. Mandou para outro. Então, você, na verdade, não está ouvindo os planos de Deus. Você não está ouvindo o que Deus quer para você. Tá fazendo o seu. Tá usando a carne. E você tá querendo justificar que aquilo é porque Deus quer, quando na verdade não é porque Ele quer. É porque você está querendo algo que Isso aconteceu na história de Portugal. Isso aconteceu na história de Portugal. Olha. Foi tão sério que aconteceu na história de Portugal, mas já vou contar... Já contou essa história, mas... deixa eu contar agora. Houve um rei português que foi o último, né? O último antes da Casa de Bragança, que ele falou o seguinte, que era o último do reino da Casa de Avis, que ele falou assim, meu tataravô lá, Dom João I, com o seu capitão lá, o Nuno Álvares, pô, esses caras, eles afastaram espanhóis, afastaram muçulmanos, guerrearam contra muçulmanos. Fizeram a bagunça. Então agora eu também tenho que fazer isso, porque eu estou inspirado por Deus, eu estou protegido por Nossa Senhora. Tá, cara, mas você é um rei, cadê seus filhos? Cadê os herdeiros? Não, eu preciso ir pra guerra. Não, faz herdeiro primeiro, depois você vai pra guerra. Vai que você não volta. Não, mas eu preciso ter grandiosidade, eu preciso levar a palavra de Deus a todos os Tava pela carne, tá, não mas cadê você tá pela glória, né? Pelo louro e não pela missão. Cadê a sua missão? Cadê seus herdeiros? Enfim, o cara sem deixar herdeiro, sem nada, foi a guerra contra os muçulmanos lá no Marrocos e aí só desapareceu. Só desapareceu? Desapareceu. Foi aparatado. Entrou num choque de escudo. Alguém viu uma parte do rei? Sobrou nada. Cara, o Portugal ficou sem rei. Alguém viu uma parte do rei, o braço tá em algum lugar. Aí o reino de Espanha foi lá e assumiu Portugal de novo. Putz. Você acredita nisso, cara? Tudo que os antepassados fez, ele estragou em uma guerra. E a Espanha... já tinham descoberto o Brasil. Já tinham descoberto o Brasil, cara. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, voltando uns 300 anos. Então, imagina, você tem os hereges, você tem os homens livres ali, né? A nova burguesia aparecendo, né? Os artistas, os pedreiros, os comerciantes, uma nova classe burguesa aparecendo. Você tem os frontes de guerra e Deus se preparando. Como é que Deus se preparou? Primeiro que Deus levantou, estava muito ali só na França, né? Levantou Portugal e Portugal conseguiu afastar os muçulmanos daquela região e o reino português ficou muito forte. E a partir de agora, através do reino português, não mais do reino francês, levaremos a palavra de Deus a todos os cantos da terra. Tanto é que é o reino português tão pequenininho, com 1 milhão de habitantes, é o reino que praticamente coloniza o planeta. E que fez tudo... Que é o período das grandes navegações. Então, Deus, viu como Deus se antecipa? Deus como Deus se antecipa? Tá, e como é que Deus vai se antecipar a questão das heresias? Com a Inquisição e com os grandes santos? E como é que Deus vai se antecipar ao pensamento dos homens, que agora, né, essa revolta contra os reinos? Porque virou uma bagunça, né? Como é que Deus vai se antecipar? A gente não sabe bem, a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu nesse período? A gente aqui já está no final do século XIII, já século XIV, já avançando. Não havia muito mais o que construir na Europa. Agora já tinha terminado de construir tudo. Uma dúvida, sei lá, enfim, que pode ser que alguém que esteja lá ouvindo a gente, tanto no YouTube quanto nos Spotify da vida, nas plataformas digitais, pode se perguntar. Teve também foi uma grande guerra, assim, de pensamentos, né? De conhecimento, Foi o período do Renascimento. De pensamentos, de conhecimentos, sei lá, conflitos. Um conflito de pensamentos diversos. Agora, imagina o seguinte, completamente. Imagina esses caras com pensamentos diversos, querendo
derrubar o rei para que eles assumam... Um querendo ser mais que o É, outro. exatamente isso. Querendo derrubar o rei, querendo usurpar o rei, para que eles tomem o poder do rei. Esses com esses pensamentos de liberdade, entre aspas, não podem se manifestar muito, porque senão o rei vai caçá-lo. Começam a se juntar ali nos pequenos guetos, nos seus quartinhos, nas suas cavernas, entre aspas. Porão. Cara, só que eles se juntam com um grupo dos maçons. Os bambambam. Porque os maçons sabiam guardar segredo. E os maçons diziam que sabiam guardar segredo porque aprenderam a guardar segredo com os templários. E tudo que eles ouviam Só que na jogavam lá prática dentro eles pra não poder tinham refazer. conhecimento nenhum de templário com eles. E aí eles acolhem, os pensadores livres acolhem essa burguesia. Começa a nascer uma classe que vamos dizer que está sem nada para fazer, porque não tem mais grandes construções para acontecer. Sim, acabou a igreja de não está acontecer. mais contratando nada. Esses caras começam a se reunir na ociosidade e começam a discutir um plano. Qual é o plano? Cara, o plano é a gente tem que acabar com os reis, com esses reinados, e a gente precisa destruir o centro da vida dessas pessoas, a igreja. O demônio penetrou por ali e plantou neles a ideia de que aí o corpo de Cristo precisava ser destruído, porque a igreja é o problema. Esses maçons, esse grupo de pessoas reunidas, os maçons, os pensadores, os filósofos, os artistas, começaram a se tudo juntar ali naquele lugar. e eles começam a arquitetar planos. Planos. Agora, com uma leitura religiosa, que é o que nós vamos dar aqui, que é o que nos interessa, dar uma leitura religiosa da história, a gente vai ter que entender que a fumaça do demônio por dentro da igreja, como um câncer no corpo de Cristo, como o joio que nasce junto com o trigo, pegou todas aquelas heresias que estavam sendo liquidadas pelos santos, pegou aquelas heresias, Retomaram de novo. penetrou em um cara da casa que era um monge da linhagem de um dos maiores pensadores da igreja. Um dos maiores pensadores da igreja foi Santo Agostinho. Santo Agostinho fundou mosteiros, os mosteiros agostinianos. O demônio penetra num cara, Martinho Lutero. Martinho Lutero resgata todas essas heresias que os cátaros, albigenses e iconoclastas tinham. Refez tudo de novo. E ele começa a verbalizar Atualizou, essas heresias. né? Ele atualizou Atualizou. e começa a verbalizar aquelas heresias. E ele arrumou uma desculpa para as heresias dele. Conte-me mais. A igreja estava cometendo um erro muito grande. Qual era o erro? Deixa ele vivo. Não, além disso. Gente, Não, assim, doutora Balbrinha. o que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Pink cérebro. Qual que era o problema? O que estava acontecendo? Nesse período das grandes construções, a igreja queria construir uma grande catedral em Roma. Uma imensa catedral em Roma. Só que você já não tinha o apoio de tantos reinos assim. Você já não tinha todo o tesouro para construir a Catedral de Roma. Ela não ia ficar pronta. E a igreja, e depois a gente vai poder explicar isso para vocês, ela é a detentora dos tesouros da indulgência. Lembre de fazermos um podcast explicando sobre indulgências. Mas o fato agora é... O que a igreja começou a fazer, né? Em linhas gerais, dizia o seguinte: se você tiver muita caridade, se você doar as esmolas para a igreja, você produz indulgências. E não é para a igreja, né? Se você doar esmolas é todo ato caridoso. Né? Se você fizer atos caridosos para com o outro, se você fizer atos caridosos para com a evangelização, você produz indulgências, você ganha indulgências. E o corpo de Cristo, que é a igreja, ela armazena esses tesouros, que são as indulgências. E aí... O que no geral começou a se entender? Se você está doando para a igreja ser construída, você está doando para a evangelização. Logo, você ganha indulgências que pode te salvar do purgatório. Maus filhos da igreja pegaram essas ideias e começaram a dizer o seguinte: cara, doa o dinheiro que eu te entrego a indulgência, que vai estar materializada num documento assinado aqui pela igreja. E as pessoas começaram a ter a venda das indulgências.
E isso é Agora errado. não conquistava-se, mas comprava. Isso é muito errado. E como as indulgências já estavam sendo, você não conquistava mais o céu, agora você comprava o céu. Comprava o céu. Isso é muito Por isso você tá vendendo terreno no Isso céu? é muito errado. Não, cara, e Por isso outras que hoje coisas. vende terreno Lembra no que céu? lá no reino das Astúrias tinha um pedacinho da cruz de Cristo que foi levado Sim. por um templário, que isso ajudou este sacramental, que a gente chama, né? Esse sacramental reforçou a fé do povo aqui das Astúrias. Você fala assim, não, cara, eu também tenho um pedacinho da cruz agora aqui. Então Achei em tá Roma, certo, achei um pedaço, né? achei um prego que pregou Cristo. Você começa um negócio chamado simonia, que é a venda de supostos artigos religiosos de sacramentais. E aí, cara, você começa... Quem tudo tem isso esse junto. tequinho já tá liberado. O demônio penetra, né? Penetrou por onde? Através do dinheiro. E a igreja e os filhos da igreja cometiam esse erro mesmo. Martinho Lutero foi questionar isso. Só que na hora que ele foi questionar isso juntou com as heresias que ele acumulou. Deixou tudo a galera E cabeça. ele Isso começou mesmo, é a verdade. questionar a igreja, só que não quis ouvir os seus questionamentos. Tanto é que ele foi julgado pela igreja. Ele não tinha argumentos contra a igreja. Ele crava lá as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Ele crava as 95 teses dele, mas as 95 teses, que são agrupadas em 5 grandes grupos chamados solas, cara, não aguentam uma argumentação de um São Domingos de Gusmão. É como se fosse hoje em dia também. Vamos colocar novamente eu, né, com meus temas polêmicos, minhas perguntas polêmicas. Você coloca, você defende algo de hoje em dia, mas você não tem argumento pra defender aquilo, sendo que você tem algo fixado. Os argumentos protestantes são bastante fajutos, né, cara? São bastante fajutos. E assim, são fajutos hoje, imagina naquela época. A questão é a seguinte, o senhor Martinho Lutero, vamos encarar um concílio aqui pra gente Senta aí, discutir. vamos trocar uma ideia. Vamos encarar um concílio aqui pra gente discutir esse assunto, então. Apresenta suas 95. A igreja, das 95 teses dela, 40 a igreja aceitou. Teve um concílio chamado Concílio de Trento, chamado Concílio da Contra-Reforma, para debater as ideias que ele estava colocando. De fato, venda de indulgências, simonista, está errado. Tinha um outro problema que o Lutero questionava muito bem, fez todo sentido, que é, por exemplo, não tinha formação para padre. Não havia formação para padre, não existia seminário, não existia. Então, um padre era formado por um bispo local que, em algum momento, dizia: você está pronto para ser padre. Você era catequista, agora você vai virar padre. Agora você vai virar padre, com coroinha. Tô precisando de você. Tá legal, assim. Então, de fato, a partir do Concílio de Trento, a igreja Mudou criou isso daí também. seminários, porque os seminários não existiam. Então, a igreja criou seminários. Então, das 95 teses do Lutero, a igreja colheu 40. Metade. Mas nenhuma delas dogmática. Uhum. Ele não Era tudo do dia a dia que estava Porque acontecendo. o Lutero, ele quebrou, ele destruiu todos os sacramentos, ficou só com o sacramento do batismo, e alguns vão dizer, e há grandes controvérsias, que ficou com o sacramento da Eucaristia também. Não ficou. Ficou só com o sacramento do batismo, ele tirou todos os outros 6 sacramentos. Então, tirou a referência de Nossa Senhora, tirou a importância da igreja como corpo de Cristo, tirou a igreja como a detentora de interpretar a palavra e a tradição. Aí, ele tirou a igreja do centro, a revolta contra a infalibilidade do Papa. Assim, é um grande de um herege que acumulou todas as heresias em uma só desses 1.500 anos até o momento dele, do ano 0 ao ano 1500, que ele está no ano 1500. Então ali você tem... Quando Lutero começou a questionar a igreja, o que os maçons olharam para ele e falaram: opa, é isso aí mesmo, vem cá. Vem aqui, cara. E aí ele ganhou guarita. Atrás dos príncipes rebeldes. Que no fundo, pra ser sincero, os maçons nunca foram católicos, né, pelo jeito. Não, cara, a maçonaria é condenada pela Igreja Católica desde o início. Desde o início, né? É absolutamente incompatível que um católico seja maçom. Isso foi dito pelo Papa Clemente XII. Putz, vou ter que ligar pros caras lá. Então, deixa eu tirar meu anel. Deixa eu tirar aqui. Eu tô aqui, eu tava com um anel de maçom, deixa eu esqueci, guardar. ainda bem que eu deixei em casa. Irmão, né? Irmão. Quem é que começou a chamar o outro de irmão? Maçom. Os maçons, cara, como eles são grandes mentirosos, porque o demônio é mentiroso, eles incorporaram práticas que os templários usavam. Os templários se chamavam de irmãos, porque são monges, os monges se chamam de irmãos. Então os maçons também se chamam de irmãos. Palhaçada total. Os maçons dizem que herdaram a tradição dos templários e o grande segredo dos templários. Mentira lavadíssima, cara. Os templários eram monges sagrados, homens santos. Não são detentores, protetores da igreja, protetores da verdadeira fé. E não essa troço que é aí, que é a maçonaria ou mesmo o protestantismo. Então, quando... é um protestantismo puro. Quando a maçonaria, cara, quando ela olhou para Lutero, depois para Calvino,
E Se juntaram? E, cara, falou assim, vamos dar guarita para esses caras, protegeram eles e com a proteção da maçonaria, o protestantismo, cara, espalhou igual pólvora. E sem contar que hoje, pelo que eu andei pesquisando contigo, né? Quando a gente ia falar do tema, são muitos, meu. Existem muitos ainda. Basicamente tudo. Aí, ó, o que acontece? Um pouquinho antes de Lutero aparecer, os muçulmanos destruíram Constantinopla. Que tinha resistido desde o ano 400, cara. Resistiu por 1000 anos. 1000 anos. Caramba. Constantinopla resistiu. Os muçulmanos finalmente destruíram Constantinopla e construíram o que hoje é Istambul, na Turquia. Invadiram por ali. Mas conseguiram passar depois já. Mas Portugal já estava muito forte do outro lado, né? Portugal estava muito forte e a guerra entre católicos e muçulmanos continuaria. Continua até hoje. Só que depois iria para os mares. Agora iria para os mares no período das grandes navegações. Então a parte bélica de proteção da sociedade agora era Portugal. Então esse é um lado. Então um pouquinho antes de Lutero, os muçulmanos, enfim, tanto bateram que invadiram por Constantinopla. Água mole e pedra dura, tanto mas bate Deus até que havia fura. se movido, né? A sua força de expansão agora estava em Portugal. Que depois vem para o Brasil. E que vai para Portugal, colonizou Macau, no Japão. Então, a gente vai contar um pouco mais da história de Portugal. A gente tem Lutero como a heresia que prevaleceu ali e arrebentou, né? Com uma boa parte da Europa. Lutero, depois Calvino, Knox, bem uma série, né? de hereges ali daquela época. A gente tem o rei Henrique VIII na Inglaterra, que queria se casar com Ana Bolena. Ele já era casado, cara, não podia casar com outra mulher. Mas é porque a mulher dele não dava um filho, o homem, ele aí se apaixonou, queria outra mulher, pediu autorização pro Papa, o Papa falou, não, porque o casamento é dissociável. Aí ele falou, quem é você? E o Papa disse, eu sou o Papa. E eu sou o rei. E eu sou o rei. Eu quero, mas eu sou rei, mas eu sou o corpo de Cristo, cara. Não. Eu sou representante de Cristo na Terra. Quem é você? Vai pra lá. Então foi o seguinte, sai daqui a igreja católica, mas eu gosto. Ele usou a botinha, mas né? eu gosto desse negócio de catedrais, eu gosto de turíbulo, eu gosto. Isso aqui fica. Roupinha de padre, estilo de padre, gosto. Isso fica. Estilos católicos ficam, você, Papa, sai e as ideias... não vou pegar as ideias protestantes mais legais. Sabe Lutero? por quê? Cheguei. Não, Lutero. Ou não? É um outro cara, Calvino. Sabe que Calvino pegou aí as ideias do Lutero e o Calvino criou um negócio chamado predestinação. O que ele disse na interpretação? O sucessor do Lutero? Na interpretação dele da palavra. Ele disse, não, cara, Deus já escolhe. Desde o início dos tempos, Deus já escolheu todo mundo que vai para o céu e quem vai para o inferno. Não há forma. Se você vai ganhar o céu, você vai ganhar o céu. Se você vai ganhar o inferno, você vai ganhar o inferno. Isso é predestinação. Não tem como reverter. Já era. E sabe qual é um sinal? Sabe que é um sinal forte de que você é um escolhido por Deus? Não. Não sabe? Não. Tem certeza? Aquela musiquinha aí de tchan, 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 tchan. Sabe qual é um sinal forte de que você vai para o céu? Que Deus te escolheu? Porque a gente, quando a gente vê aqueles carros com adesivo que diz, esse carro é do nosso Senhor. Até hoje a pessoa conquista alguma coisa na terra e ela diz, graças a Deus. Sabe o que é isso? Prosperidade. Um sinal de que você é uma pessoa escolhida é se você for próspero. Se você for próspero, quer dizer que Deus te abençoou. Glória a Deus. Isso é um pensamento muito calvinista, presbiteriano, porque você é um predestinado. Então, se a prosperidade é um sinal de escolha, de predestinação de Deus, imagina se você for um rei. Tchau, cara, Papa. Já era. Você tem a amizade profunda com Deus, cara. Porque você se tornou um rei poderoso, riquíssimo. Então, as monarquias que queriam ir contra a Igreja Católica, como a do Henrique VIII na Inglaterra, que queria se casar de novo, falou, não, vem aqui a ideia de Calvino pra cá. E você vai pra lá. Com toda a parte bonitinha da Igreja Católica, a parte ritual da Igreja Católica, e criou uma igreja chamada Anglicanismo, a Igreja Anglicana. E ele passou a ser o chefe da igreja. Acabou de ter o falecimento da Rainha Elizabeth, né? Uhum. Você não viu que foi numa catedral anglicana? Por quê? Porque ela é a chefe da igreja. Ela é a chefe da Igreja Anglicana. E não parecia uma missa? Bem... Não parecia uma missa? Porque é a cópia. Cuspido em mármore Carrara. Esculpido em mármore Carrara, que é como a gente fala, né? Esculpido em escarrado. Esculpido em escarrado quer dizer que é esculpido em mármore Carrara. Cara, é a cópia.
A É a missa cópia. completa. Você vê, a gente viu agora a cerimônia da Rainha Elizabeth, é a cópia. É a cópia. Então, a gente começou a ter, então, Lutero com os protestantes, né, com o luteranismo, o Calvino com o presbiterianismo, que é a igreja presbiteriana. A gente tem o Henrique VIII com a igreja anglicana. Enfim, cara, então começaram a nascer uma série de ideologias pseudo-cristãs, são variações do cristianismo. Do lado da invasão na força, os muçulmanos já estão invadindo por todos os lados. E agora, cara, começou um problema. Já era uma guerra. Uma guerra agora de religiões. E os maçons, as suas ideias, eles encontraram com Lutero, se juntaram com Lutero, e agora nossas ideias vão ser derrubar os reinos e a igreja. Eles vão fomentando as ideias, vão nascendo outras fomentando coisas, as ideias, vão crescendo. a história corre, e a gente chega no período da França, começa a vir um outro ideal, né? A gente teve o Renascimento, agora eles vão ter uma iluminação. Nasce o que a gente chama de iluminismo. O iluminismo, essa nova forma de pensar, né, agora iluminado pelas ideias, vamos dizer assim, vai desembocar no que a gente chama de Revolução Francesa. França, que tinha nascido como primeiro reino que nasceu católico, agora vai ser o reino onde vai ter uma revolução induzida pelos maçons, lá na França, induzido pelos maçons para derrubar o reino e a igreja. Que agora o reino lá, o rei no caso é o Papa, né, agora, né? Não, hoje não. Aí não, lá, eu digo naquela não época. era, não, você tinha a família real. Nasce uma revolta, enfim, agora acelerando a história, a população invade a nobreza, traz o rei e a rainha e os assassinam em praça pública. A gente chama isso de revolta da Bastilha. Assassinam em praça pública e eles dizem, e a igreja também é um problema. Então eles matam toda a nobreza e depois começam a matar todos os padres. O maior assassinato de padres da história foi naquela época. Mais de 200 padres mortos em um ano. A frase é, nós vamos matar o último rei, nós vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Da onde vem todo esse pensamento? Nojento, né? Toda essa ideia, todo esse pensamento nasceu dentro do que a gente chama de lojas maçônicas. As lojas maçônicas, ou os lodges, né, as lojas maçônicas, são os locais onde os maçons se encontram. Esses ideais nasceram 100% lá, que é o ideal de... Olha que interessante. Quais são os lemas da França, né? Ou da Revolução Francesa? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Só que eles querem a igualdade sem a justiça. A justiça vai ser dos próprios homens. Eles vão querer ter a igualdade, a liberdade. Eles querem ter a liberdade sem nenhum controle dos reis. E eles querem a fraternidade sem a igreja. Então, é tudo o contrário. Se as obras de caridade são reflexo da sua fé, como é que vai ter fraternidade sem a igreja? Como é que vai ter a fraternidade sem a fé? Me mostre as suas obras, eu te mostrarei a sua fé. Só que os protestantes falaram que você pode ter a sua fé sem as obras. Fé sem obra Lutero é morta. Por isso que Lutero tirou a carta de São Tiago da Bíblia. Ele tirou a carta da Bíblia. Por que ele tirou a carta da Bíblia? Porque a carta de São Tiago diz que a fé sem obras é vazia. Então, as obras fruto da fé sempre serão o jejum, a oração e a caridade. Como é que você vai ter fraternidade ou caridade sem fé? Vê como o demônio engana? Totalmente inverso, né? E olha a questão protestante. Para que o protestante matasse esse conceito completamente, ele teve que dizer que a fé existe sem a obra. Então você pode só acreditar em Deus, que está tudo bem, você já vai para o céu. Não, é se você merecer que você vai para o céu. Para o protestante, ele vai dizer o seguinte: Cristo já morreu na cruz para te redimir dos seus pecados. É o que vale. Tá, e agora? E agora? Agora é você.
Vai, irmão, vai embora. Então, como eles retiraram os sacramentos, eles ficam sem explicação de o que acontece na redenção, na sua redenção. Porque Jesus já te redimiu. Lá na cruz. Lá na cruz. Então, olha o problema que o demônio criou. Se vocês estiverem nos acompanhando, olha o problema que o demônio criou. Muita confusão. Só confusão. Só confusão. Ele, através do Lutero, ele destruiu os sacramentos que são remédio de fé e desvinculou o fruto da fé, que é a obra. Por que ele teve que desvincular o fruto da fé, que é a obra? Porque se ele desvincula o fruto da fé, que é a obra, o cristão para de produzir obras de fé. Por outro lado, ele invade os reinos, ou invade os governos, e ele diz, não, a gente consegue ter caridade sem ter fé. Só que sabe qual é o problema da caridade sem fé? O problema da caridade sem fé é que, no fundo, ela é egoísta. Ela é um fazer o bem para que eu me sinta bem. E a caridade de fazer o bem para se sinta bem não é uma caridade de fé. É uma caridade demoníaca. Então, quando você fazer uma coisa pra você sentir bem, é uma caridade vazia. Morta. Quer ver como é o problema muito sério? A África recebe doações, fluxo contínuo de dinheiro há mais de 50 anos. E ela continua pobre. Por quê? É uma caridade vazia. Não tem progresso. É uma caridade vazia. É uma caridade de doação por doar, porque eu acho que eu estou fazendo uma bondade. Não é uma doação como uma obra de fé, igual São Bento fez. Uma doação, uma caridade através de uma obra de fé, vai fazer com que, com 10, 15 reais, vendendo latinha, fazendo quermesse, você ergue uma igreja gigante. Com um orfanato, com uma escola, ou igual São Bento fez, saindo do nada de uma caverna, ele coloca monastérios e ele coloniza, e não só coloniza, como ele civiliza toda a Europa. As obras de fé sempre crescerão. As obras que não são de fé vão minguar. Ela dá aquele crescimento pequenininho e pum, morre. E cai. E ela nunca vai tão longe. Ela nunca vai tão longe. Então, quando você coloca um lema na França, na Revolução, por conta da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, você não pode ter igualdade sem justiça. A justiça não julga os outros como iguais. Ela julga como equidade. É diferente de igualdade. Só que a igualdade é, não, mas nós somos absolutamente iguais. Não, nós não somos iguais. Você é o Ale, eu sou o Fagner. Sim. E você A tem gente tem cabelo e eu sou história careca. diferente. E você tem barba e eu não. É. Então as nossas histórias são diferentes. Então você não pode enganar E com uma se palavra. enganar, né? Só que a Revolução Francesa implanta no mundo o comunismo. Olha como é que os maçons se espalharam pelo mundo. Da França, eles começaram a se espalhar, chegaram até os Estados Unidos. Olha a nota do dólar. Se você pega a nota de $1, você vai ver um triângulo, que é um símbolo maçônico. Você vai ver o olho, que é um símbolo maçônico. Quer ver uma coisa terrível que a maçonaria colocou? Um relativismo para dizer o seguinte: não, é só você acreditar em Deus. Todo maçom tem que acreditar em Deus, tem que ter uma religião. Porque através da religião você faz uma bondade. Cara, mais demoníaco que isso não existe. Porque ele chega para a pessoa e diz o seguinte: não, você é protestante, tudo bem. Você é muçulmano, tudo bem. Você é espírita, tudo bem. Você é hindu, tudo bem. Faz Porque parte. no final das contas, tudo caminha para o mesmo Deus. Não, cara, isso é muito errado. Tudo não caminha para o mesmo Deus. Por que isso é muito errado? Isso é água e óleo. Porque se isso fosse verdade, Deus não teria se apresentado como homem, feito homem, dito, eu sou Deus. Ele não fez isso com as outras religiões. Então você não pode relativizar, chama de relativismo. Você não pode relativizar. Os maçons implantaram isso, cara. Então, não, você tem que ter a religião porque toda religião é boa. Pelo contrário, é por isso que o demônio faz isso, porque através da heresia ele confunde. Através das outras religiões a pessoa se confunde e leva uma vida de mentiras. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, a pessoa tá presa numa mentira e ela não sabe. Aí fica lá olhando horóscopo, cartomante. O pior de tudo é que ela nunca vai abrir os olhos. Acreditando num Deus que voa, né, cara? Não, eu aqui posso rezar para Deus. Eu vou me confessar só eu e Deus. A pergunta é, cadê o Deus? Deus está em mim. Vamos refletir. Deus está no ar.
Cadê Deus? Silêncio ali. Não, eu vou me confessar somente para Deus, não vou me confessar para um padre. A pergunta é, você está se confessando para Deus aonde? No meu quarto sozinho. E quem disse que Deus está aí? Assim, vamos lá. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você tem que falar com Jesus. Não é falar com Deus, é falar com Jesus. E cadê Jesus? Jesus está aqui. Não, ele não está aí assim. Então você acha que ele está voando como um fantasma que vem Jesus? Ou ele está em tudo, né? Ou ele é uma água, né? Ele é um oceano e eu fico boiando aqui. Então Jesus está em todos os lugares. Não, cara, isso é gnóstico completo. Completo. Jesus disse quem é ele e onde ele estará. Ele disse e foi interpretado pela igreja. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E de evangelizar todos os povos da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou isso, eu estarei com vocês. Por que ele falou para os apóstolos, eu estarei com vocês, e não falou para o resto do mundo, eu estarei com vocês? Porque os apóstolos são a igreja. E isso foi tão interpretado por Paulo, que Paulo vai dizer, Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. O corpo é a igreja. Então, se você quer encontrar Cristo, ele é a igreja. Qual? A católica, apostólica, romana. Ele só está lá. E como é que a gente sabe que ele está lá? Porque ele se materializa na Eucaristia. Não tem Eucaristia, não tem Cristo. Então você vai se confessar como? Ah, não, mas o padre não é Cristo. Claro que é. Como eu também sou Cristo. Porque se não nasceis pela água e pelo Espírito, não poderás entrar no reino dos céus. Quando você nasce no batismo, você se torna Cristo. Porque Paulo não vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha distância é o quão Cristo eu sou. O quanto Cristo está puro em mim. Esse é o problema. Ah, então, mas por que eu vou me confessar com um padre e não vou me confessar com um batizado qualquer? Sei lá, não vou me confessar com Alê. Porque os órgãos têm funções diferentes. O dedo respira? Não. A orelha fala? Não. Tem funções diferentes. O sacerdote tem uma função. Qual é a função do sacerdote? Imolar o corpo de Cristo e ser a ligação direta com o corpo de Cristo. Está no Apocalipse isso. Essa é a função dele. E a minha função é fazer podcast. Então, cada um tem a sua função. A minha função não é ouvir confissão. A dele é. Então, e Paulo vai dizer, muitos são os membros do corpo. Cada um tem sua função. Ou o dedo vai dizer pro nariz, saia daí, toque de lugar com o olho. E por falar em fazer podcast, já batemos o quê? 1h40, já não? Se Será? deixar, você vai bater umas 2 horas hoje, né? Então, o ponto importante das heresias que se acumularam ali, as heresias tentaram desmontar a verdade, sabe por quê? Porque o demônio sentiu que ele começou a vencer. E a maioria das vezes ele se sente assim, né? Nessa época. Que então, realmente ele colocou a galera contra a igreja, né? Sim. E o que a gente tem hoje? No final das contas, depois da Revolução Francesa. Hoje não temos mais reinos. Não que os reinos fossem bons, mas seus tempos... a gente tem determinados tempos, né? Não temos mais reinos. A Igreja Católica, o protestantismo se diluiu em um monte de outras interpretações estranhíssimas. Hoje a gente tem protestantes. Cara, esse dia eu vi uma foto de uma igreja protestante, o cara tinha uma bandeira de Israel no altar, no púlpito, no palco deles. Aí você fala, mas que um protestante está com a bandeira de Israel? Porque protestante adora o Antigo Testamento, cara. Vai gostar de Antigo Testamento assim não sei aonde, cara. Ou vontade de ser judeu. Cara, assim, você não é judeu, meu querido. E outra, você é protestante. Não adianta colocar a bandeira de Israel, não fazer diferença nenhuma. Você não tem a verdade, cara. Você está interpretando tudo, mostra igual uma criança interpretando as coisas. Você acha que é o leão de Judá, o peixe de Nínive? Vamos parar com isso, cara. Vamos amadurecer essa fé aí. Então, o demônio, ele infantilizou a fé. Infantilizou, por um lado. Por outro lado, o caminho normal do ateísmo é se tornar protestante. Esse é o caminho normal. Por outro lado, a gente tem as pessoas que são os ateus que começam a combater a igreja. Então a igreja hoje é cada vez menor. Se no momento do Carlos Magno ela foi quase o mundo todo da Europa, hoje a Europa é quase toda ateia. Quase toda ateia. Primeiro ela se tornou protestante, depois ela virou ateia. Quase toda ateia, só Portugal e a Espanha... Porque lembra que a igreja se moveu para Portugal, né? Cristo se moveu para Portugal. Só Portugal e a Espanha mantêm um pouco da catolicidade. Um pouco da catolicidade. Depois a gente vai contar isso na história. Deus se move para o Brasil. País escolhido. País escolhido, terra abençoada. É sim abençoado. Maltratado, mas é abençoado. Então a igreja está minguando no mundo. Os valores desapareceram.
Não à toa é comum você conversar com quem tem mais de 30 anos e ele não conseguir interpretar o que está acontecendo no mundo. Tá tudo do avesso. Você está sendo obrigado a aceitar coisas que é diferente do que você vê. Você vê um homem, aí a pessoa fala, não, mas ele não é homem, é mulher. Mas eu estou vendo um homem. Uhum. Tem um homem aqui. Nasceu um homem, esse bebê nasceu, é homem. Tem um pênis, homem. Não, mas não é homem. Ele tem que dizer o que ele é. Mas eu estou vendo que ele é um homem. Por que eu tenho que dizer diferente do que eu estou vendo? E se ele vai não, mudar ou é não? o sentimento dele, o que ele vai ser, ele vai escolher. Sim. Quem ele é. Peraí, pessoal. Nasceu um homem aqui. Eu estou vendo. Não é você fala que a pedra não é pedra, é madeira. É pedra, estou vendo que é pedra. Então, assim, hoje a gente está estão nos colocando esse relativismo maluco que é para deturpar todo o nosso conhecimento. Hoje, a situação agora, os valores familiares desapareceram. Sim. As questões políticas no mundo estão extremamente confusas. Totalmente. Não dá pra entender mais nada. Cristo, a Igreja Católica está cada vez menor, porque no Apocalipse está dito que 1/3 das estrelas do céu cairão. Então nós estamos com certeza, como a gente já falou várias vezes na história rocambólica, a gente está naquele ponto que a igreja nunca foi tão pequena como é hoje. Cristo, como ela é o corpo de Cristo, a Igreja Católica é o corpo de Cristo, esse é um momento que a gente está sendo pregado na cruz. Cadê seus amigos? Cadê os que te protegiam? Já era. Estão aí, em algum lugar. E pior, você foi colocado junto dos ladrões. É o que vivemos hoje. Para encerrar, no episódio que vem, o que contaremos? Da mesma forma como Deus foi levantando os santos, né? Deus sempre vai levantando os santos. No momento de Lutero, Deus levantou Santa Teresa d'Ávila. Grande Santa Teresa d'Ávila. Vamos falar um pouco sobre isso. Fechou. E depois vamos falar como Deus manda suas mensagens através dos santos. E aí a situação ficou tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que ele mandou a sua mãe. E entraremos finalmente nas aparições de Nossa Senhora. Começando pela Medalha Milagrosa. Isso aí. É isso aí, galerinha! Agradecemos a você que nos ouviu até aqui, até o final. Compartilhe novamente com a galera, que foi tema bombástico, muito top aí. E lembre-se de uma coisa, galera. No finalzinho do podcast falamos sobre praticamente uma parte de ideologia. Mas lembre-se de uma coisa. Homem é homem, mulher é mulher sempre. E não adianta você falar que o homem vai virar mulher e vai ter filho e a mulher vai ser e vai conseguir reproduzir. Até que me prove o contrário, eu creio que já estarei morto. E vamos que vamos. Né, Tifa? Isso. E é isso aí. Vamos pedir a proteção de Nossa Senhora. Amém. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que encerra e permanece no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E novamente agradecemos ao estúdio, né? Valeu, estúdio Funk Deck, FNDK. É. Valeu, obrigado. Valeu, muito obrigado, meninos. Até Tamo mais. junto. Tchau.